Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Estamos aí em prática de processo civil do 6º semestre do dia 26 de outubro de 2024. E a gente estava conversando aqui, a nossa peça é agravo contra a decisão denegatória de recurso especial. É o agravo contra a decisão denegatória de recurso especial. E a gente vai trabalhar esse recurso com base, num caso da OAB, uma questão prática da OAB. Mas antes da gente adentrar propriamente no recurso, vamos comentar um pouquinho a respeito dele, E esse agravo contra a decisão denegatória de recurso especial e também recurso extraordinário, ele é utilizado em ambos os casos, ele se dá quando, então, a parte recorrente interpõe aí o seu recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão de segundo grau. E essa interposição desses recursos, especial e extraordinário, ela é feita direto em segundo grau, A interposição é segundo grau. E aí, então, o segundo grau, ele pode fazer o juízo de admissibilidade e negar seguimento a esse recurso especial ou extraordinário. E o que significa negar seguimento? O tribunal de segundo grau não encaminha o recurso especial ao STJ, ou então o recurso extraordinário ao STF, retendo, segurando esse recurso especial extraordinário no segundo grau, sem encaminhar para as instâncias superiores. E aí, contra essa decisão que não remete o recurso especial ou extraordinário ao STJ e ao STF, cabe justamente esse agravo contra a decisão denegatória de seguimento. E a gente diz, a doutrina diz, que esse agravo ele vai fazer o destrancamento do recurso especial extraordinário, o destrancamento do recurso especial extraordinário, porque vai obrigar o tribunal de segundo grau a remeter os autos, no caso do especial ao STJ e do extraordinário ao STF, destrancando, portanto, liberando esse recurso especial extraordinário. E veja que não é opção do segundo grau. Uma vez interposto esse agravo contra a decisão denegatória, o tribunal de segundo grau, ele deve, é dever dele, funcional, encaminhar os autos às instâncias superiores. Por isso que a gente fala que ele destranca o recurso especial extraordinário, porque ele, de fato, obriga o segundo grau a remeter os autos. Agora, veja que não é um recurso muito comum, Por quê? Porque ele parte do pressuposto de que já houve julgamento em segundo grau, já houve interposição de recurso especial e extraordinário, que eles foram negados seguimento, e aí sim cabe esse agravo. Então olha o tanto de coisa que tem que acontecer dentro do processo, para que de fato a gente possa se utilizar, a gente possa se valer desse recurso de agravo contra a decisão denegatória. Então, não é um recurso muito comum, muito usual, porque, de fato, ele já está do meio para o fim do processo, já é o meio do fim para o fim do processo. Mas, enfim, pode cair na OAB, inclusive caiu, e o caso que a gente vai trabalhar junto é de prova da OAB, um caso de prova da OAB. Então, feitas essas considerações iniciais, até dada a excepcionalidade desse agravo, vamos trabalhar esse agravo aqui. Então, me permitam aí compartilhar a tela com vocês para a gente trabalhar juntos. Maravilha, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer esse caso juntos aqui. É um caso que caiu na prova da OAB em 2015. Fala o seguinte, não é FGB, é FGV, em 2015. Vamos lá. João utiliza todos os dias, para retornar do trabalho para sua casa, no Rio de Janeiro, o ônibus da linha A, operando por Ômega Transportes Rodoviários Limitada. Certo dia, o ônibus em que João era passageiro colidiu frontalmente com uma árvore. A perícia concluiu que o acidente foi provocado pelo motorista da sociedade empresária, que dirigia embriagado. Diante disso, João propôs ação de indenização por danos materiais e morais em face de Ômega Transportes Rodoviários Limitada.
O juiz julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar a João a quantia de R$ 5.000 a título de danos materiais e R$ 2.500 para compensar os danos morais sofridos. Na fase de cumprimento de sentença, constatada a insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, o juiz deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, procedendo à penhora que recaiu sobre o patrimônio dos sócios Y e Z. Diante disso, os sócios da Ômega Transporte Rodoviário Limitada interpuseram agravo de instrumento, o qual o Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento para reformar a decisão interlocutória e indeferir o requerimento com fundamento no artigo 2º e 28 do Código de Defesa do Consumidor, por não haver prova da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. João interpôs recurso especial ao STJ, porém, o TJ negou seguimento do mesmo, alegando que prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial são matérias de fato, inadmissíveis em recurso especial. O acórdão foi publicado semana passada. Inconformado com o teor da decisão que negou o seguimento ao RESP, João pede a você, na qualidade de advogado, a adoção das providências cabíveis. Assim, redige o recurso cabível. Bom, vamos resumir o caso, né, e tentar explicar o caso aí, né, para facilitar. Olha só, o João, ele é consumidor, né, de um serviço, né, que é o transporte de passageiros. Consumidor, portanto. E houve um acidente causado pelo motorista embriagado e, portanto, com responsabilidade objetiva da empresa. E aí o João, então, entrou com a ação de indenização por danos materiais e morais e ganhou. Transitou em julgado. E aí ele estava, então, fazendo o cumprimento de sentença, né, que é a forma de execução dessa decisão que lhe é favorável. E, no entanto, a empresa não tinha patrimônio em nome dela para pagar a dívida e, portanto, a empresa não pagou a dívida. E aí o João, sem receber, ele fez um pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para pegar o patrimônio pessoal do sócio. E aqui é importante notar que, como o João é consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica em prol do consumidor, ela é baseada na chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pela qual basta o mero inadimplemento para poder desconsiderar a personalidade jurídica e pegar o patrimônio pessoal do sócio, né? Facilitando, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica para fins de ressarcimento do consumidor. Gente, essa teoria menor, como ela facilita, né, a desconsideração em prol do consumidor, porque pega mais fácil o patrimônio, né, do sócio, ela também é aplicada, além do direito do consumidor, para os casos trabalhistas, porque aí facilita também a desconsideração em prol do empregado, né, para o empregado receber do seu empregador, e também se aplica em dívidas tributárias, porque facilitando a desconsideração, facilita também o recebimento em prol do Estado, né, dos tributos, né, que os indivíduos devem para o Estado aí. E esses são os 3 ramos que se aplica a teoria menor: consumidor, trabalhista e tributário. Agora, existe também a teoria maior, que se aplica para as outras naturezas de dívida. Por exemplo, dívida civil, dívida empresarial, né? Outras naturezas de dívida. E aí não tem um rol propriamente dito, né? São todas as outras que não sejam consumeristas, trabalhistas e tributárias. E essa teoria maior, ela é chamada de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, porque ela tem mais requisitos para desconsiderar. Porque, além do inadimplemento, né, a empresa, a pessoa jurídica não pagar, na teoria maior, é necessário ainda que fique demonstrado um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial, que é o que está escrito no artigo 50 do Código Civil. Precisa de um desvio de finalidade e confusão patrimonial. No entanto, isso não é aplicável ao direito do consumidor, porque o direito do consumidor, ele é pautado pela teoria menor, na qual a desconsideração é baseada
unicamente a inadimplência, ao não pagamento, né? E o que aconteceu nesse caso? O juiz de primeiro grau desconsiderou, provavelmente adotando a teoria menor, só pelo inadimplemento, por aplicar o direito do consumidor. A empresa, os sócios, eles recorreram. E o recurso cabível contra a desconsideração é o agravo de instrumento. E aí eles interpuseram o agravo de instrumento. O agravo de instrumento chegou no tribunal de segundo grau, e no caso aqui é do TJ Rio de Janeiro, e o tribunal de segundo grau acabou errando, porque aplicou não a teoria menor como deveria, mas sim a teoria maior, exigindo que, além do inadimplemento, também tivesse desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Contudo, a lei não exige desvio de finalidade ou confusão patrimonial em razão da natureza da dívida, que é direito do consumidor. E aí, então, o João, através do seu advogado, ele entrou com um recurso especial para levar o processo do TJ do Rio de Janeiro, que é o segundo grau, para o STJ, que é o terceiro grau. Recurso especial, ele tira o processo do segundo grau, TJ Rio de Janeiro, e leva para o terceiro grau, que é o STJ. No entanto, o TJ do Rio de Janeiro falou: aqui não admitiu o recurso especial, dizendo que o que o João estava fazendo era rediscutir matéria de fato, matéria de prova, no sentido de que ele estaria alegando que teria havido, né, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E o recurso especial não permite, né, rediscussão de matéria de fato, matéria de prova. Porém, gente, não é esse o caso, não é essa discussão de matéria de fato ou de prova, porque, na verdade, o que o João está alegando é que a lei não exige, por se tratar de direito do consumidor, a lei não exige desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, ele não está dizendo que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ele está dizendo que a lei não exige. Então, veja que ele não está rediscutindo matéria de fato, dizendo que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na verdade, ele está rediscutindo matéria de direito, à medida que ele diz que a lei não exige desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E, na verdade, quando, então, o Tribunal de Segundo Grau, o TJ Rio de Janeiro, exigiu, o TJ do Rio de Janeiro violou a lei. Negou vigência à lei, porque a lei em si não exige desvio de finalidade. E aí vocês vão me perguntar com toda razão, qual que é a lei? Qual que é o dispositivo legal que não exige, né, desvio de finalidade ou confusão patrimonial no caso de dívidas consumeristas? É o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. E, portanto, o João entrou com recurso especial, alegando violação, né, ao artigo 28, parágrafo 5º, porque a lei não exige desvio de finalidade e confusão patrimonial. Contudo, o TJ do Rio de Janeiro negou seguimento a esse recurso especial, falando: olha, você está discutindo matéria de fato, você está dizendo que houve desvio de finalidade e confusão. Isso é matéria de fato, então não pode seguir o recurso. Mas, na verdade, não, né? Na verdade, o que ele está discutindo é: a lei não exige. Não houve mesmo. Ele não está falando que houve, ele fala: não houve mesmo. Ou não consigo provar que houve. Mas, na verdade, eu não preciso provar que houve, porque a lei não exige desvio de finalidade e confusão patrimonial. E aí, então, como o recurso especial foi retido em segundo grau, é cabível esse agravo contra a decisão denegatória de seguimento de recurso especial. E o fundamento dele é o artigo 1042 do Código de Processo Civil. Gente, é esse recurso que a gente vai fazer, então. Esse recurso de agravo, como ele é contra a decisão denegatória de seguimento pelo segundo grau, ele é endereçado direto para o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E quando a gente manda processo, recurso, enfim, qualquer tipo de petição
para segundo, terceiro grau, quarto grau, que são órgãos colegiados, né, que tem vários componentes, a gente manda sempre para o seu presidente. Então, esse agravo que a gente vai fazer, ele é endereçado para o desembargador presidente. Né? Ele é endereçado para o desembargador presidente. Então, vai ficar, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Beleza, esse é o endereçamento para o desembargador presidente. Aí a gente vai mostrar para o nosso examinador da OAB, né? Que a gente sabe que tem que pular 10 linhas, mas a gente não vai pular para economizar espaço e tal. Então vamos colocar aí 10 linhas. Aí a gente vai começar a fazer a qualificação. Quem que é o recorrente? É o João. Precisa qualificar? Não, porque é recurso, né? Recurso é uma petição no curso do processo. Então, já qualificado por seu advogado infraassinado, conforme procuração já juntada nos autos do processo número tracinho de o que é esse processo? Gente, como está sendo endereçado para o segundo grau, é o processo de segundo grau, ou seja, como que chegou no segundo grau. Então, é de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente em face de, como chama a empresa? A empresa chama Ômega Transportes Limitado e os dois sócios dela, né? Os dois sócios dela, que foram quem teve desconsiderada a personalidade jurídica. E seus sócios Y e Z, todos já qualificados, vem a presença de vossa excelência interpor agravo. Só que aqui é o agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso especial de folhas. Aí a gente não tem a folha, né? A OAB não deu, então de folhas tal, com fulcro no artigo 1042 do CPC, do CPC, requerendo seja ele recebido e processado, intimando-se a parte contrária para contra-minuta em querendo, e então remetidos os autos para a egrégia instância superior, como medida de direito. Maravilha. Gente, fizemos aqui a interposição, né, do nosso recurso, e aí a gente termina a interposição com aquela formulinha padrão. Termos em que pede e espera deferimento. Nós temos local, Rio de Janeiro, né? Então, Rio de Janeiro, RJ, né? A data nós não temos, então a gente também não inventa, põe data, só data, e, né, a assinatura de advogado. OAB. Maravilha, maravilha. Pessoal, fizemos a petição de interposição do nosso recurso, né? A gente não pode esquecer que os recursos, né? A gente não pode esquecer que os recursos,
eles têm duas petições, né? Eles têm aí a petição de interposição, eles têm a petição de interposição e eles têm uma outra petição, né, que normalmente a gente traz a fundamentação do nosso recurso. No caso da apelação, essa outra petição que traz a fundamentação, a gente chama de razões de apelação. E no caso dos agravos, né, essa petição que traz a fundamentação, a gente chama de minuta, né, a minuta. Então, o agravante faz a minuta e a parte contrária, recorrida, agravada, faz a contraminuta. Então, a gente também costuma requerer aqui na interposição, né, que a autoridade jurisdicional intime a parte contrária para apresentar a contraminuta, né? A contraminuta. O agravante faz a contraminuta e a parte contrária, que é o agravado, faz a contraminuta. E com isso a gente terminou a nossa petição de interposição. Mas, como eu disse, os recursos eles têm normalmente duas petições. A interposição a gente já fez, falta a gente fazer a outra petição, né, que traz a fundamentação, que é a minuta. Então, a gente vai fazer agora a minuta. Gente, se fosse, né, uma peça real, a gente costuma dar enter, 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 né, até começar uma página nova. Mas, assim, na prova da OAB, a gente não tem espaço para começar numa página nova. Então, a gente costuma fazer um sinal gráfico aí na prova da OAB que indica que a gente está criando ali uma quebra de página, ainda que, de fato, a gente não faça, né, formalmente essa quebra de página. É só para mostrar ao examinador que a gente sabe que ali tem uma quebra de página. Então, coloquei esse sinal gráfico aqui, né, com essas duas barras aí, para mostrar que houve uma quebra de página, e a gente, então, começa a nossa minuta. Olha só, vamos começar assim, processo número, tracinho, do Egrégio Tribunal de Justiça, vou colocar o nome, né, vou colocar agravo de instrumento, porque a origem dele é um agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Aí, processo, tracinho, né? Que a gente não tem o número dele. E a origem dele, né? De onde ele está, que é do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Beleza. Aí a gente coloca aqui, ó, agravante. Quem que é o agravante? É o João, né? O João. E agravados. Agravados, quem são? Vamos pegar o nome? A Ômega Transporte e seus sócios, Y e X. Né? Esses são os agravados aí. Né? Opa, apagou aqui? Agravados. Né? Agravados. Beleza. Então, fizemos essa qualificação. Bom, aí a gente tem que endereçar essa minuta, né? E a minuta, como é denegatória de segmento de recurso especial, e o recurso especial é para o STJ, a minuta aqui, né, do agravo contra a decisão denegatória, também vai para o STJ. Então, vai ficar colendo Superior Tribunal de Justiça. E aí não tem Estado, né? Porque é um tribunal federal, com jurisdição sobre todo o território nacional. É um só, né, para todo o território nacional, lá em Brasília, Distrito Federal. Então, colendo o Superior Tribunal de Justiça. Bom, agora a gente tem que falar qual é a nossa peça. Nossa peça é uma minuta de agravo contra decisão denegatória de recurso especial em favor de João. Né? Essa é a nossa peça. Essa é a nossa peça. E aí a gente termina o endereçamento colocando assim, colenda turma, que o STJ é dividido em turma. Douta
Procuradoria da República, né? Subprocuradoria da República, porque é o subprocurador da República que atua perante o STJ. E, por fim, ínclitos julgadores. Ínclitos julgadores. E com isso, então, dessa forma aqui, a gente tem o nosso endereçamento da minuta. Gente, olha só, o endereçamento, né, de razões e de minuta, ele é bem complexo. Olha só como que fica bem extenso, né? E aqui tem que trazer todas essas informações mesmo, né? Inclusive, essa formulinha aqui, colenda turma, aí depois o Ministério Público e aí ínclitos julgadores, é padrão. Isso aqui é padrão. Tem gente que até coloca assim, ó, dando espaço, sabe? Fazendo uma linha inclinada aí e tal, para destacar ainda mais. Mas não tem essa necessidade, não, né? Apesar de que agora a gente tem petições, né, que seguem padrões visuais aí, né? O visual law, né? O visual law. Mas não há essa necessidade, ainda mais na OAB, que a gente está fazendo à mão, né? Bom, pessoal, mas com isso a gente terminou aqui o endereçamento e a gente pode colocar um preliminarmente, né? Que nem precisaria, tá? Eu só vou colocar aqui para a gente poder fazer essa observação aí. Vamos colocar assim, olha, observa-se, observa-se não, vamos colocar assim, não há preparo a ser recolhido uma vez que o agravo contra decisão denegatória é isento de preparo, mormente porque já recolhido junto ao próprio recurso especial previamente interposto. É só para observar isso, gente. Esse agravo contra a decisão denegatória, ele é isento de preparo, não precisa pagar preparo, não precisa pagar as custas processuais. Por quê? Porque já pagou no recurso especial. E esse agravo é só para destrancar, é só para obrigar o processamento do recurso especial. Então, na verdade, o que interessa de fato é o recurso especial, né? No qual já foi recolhido o preparo, né? Já foi paga as custas. Então, esse agravo aí, ele é isento de preparo. Só para observar isso. Agora, vamos colocar assim, ó, da decisão recorrida. Né? Vamos fazer um resumo da decisão recorrida. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para fins de penhora dos bens pessoais dos sócios, todos ora qualificados como agravados, não contentes a empresa executada e seus sócios interpuseram o referido agravo de instrumento que foi provido em segundo grau pelo egrégio TJRJ para reformar a decisão de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e, assim,
impedindo a penhora dos bens pessoais dos sócios ora agravados. Aduzindo que não estaria provado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial que seriam exigidos para fins da desconsideração da personalidade jurídica. Maravilha. Foi então interposto recurso especial contra essa decisão de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, aduzindo que, no presente caso, e por se tratar de dívida de natureza consumerista, aplica-se, em verdade, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 28, parágrafo 5º do CDC, na qual não se exige prova de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial pela empresa executada e seus sócios. No entanto, o egrégio TJ-RJ negou seguimento ao referido recurso especial, aduzindo que se trataria de rediscussão de matéria de fato, pois, em tese, o agravante estaria querendo provar, em sede de recurso especial, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem razão, o egrégio TJ-RJ, uma vez que não se trata de rediscussão de matéria de fato, mas sim de rediscussão de matéria de direito, qual seja a negativa de vigência pelo TJ-RJ do referido dispositivo legal, artigo 28, parágrafo 5º do CDC, e também da chamada teoria menor da desconsideração aplicável às dívidas de natureza consumerista. Em sendo assim, a decisão que negou seguimento ao recurso especial merece ser reformada para fins de que
sejam remetidos o recurso especial e os autos para o Colendo STJ para fins de seu julgamento e provimento, conforme pedidos que seguem. Aí, gente, esse é o resumo do fato, né? Esse é o resumo da decisão aí. Esse é o resumo da decisão. Agora a gente vai entrar aqui, né, do mérito recursal. Vamos entrar no mérito recursal. E a gente vai colocar qual é o mérito recursal. A decisão agravada negou o seguimento ao recurso especial previamente interposto, aduzindo que se trataria de rediscussão de matéria de fato, pois, em tese, o agravante estaria visando provar em sede de recurso especial supostos desvios de finalidade ou confusão patrimonial. No entanto, não é este o fundamento do recurso especial. Previamente interposto. Porque, em verdade, o agravante demonstra que tais requisitos, de fato, sequer são exigidos legalmente no presente caso. E, portanto, não está rediscutindo matéria de fato ou de prova, mas sim a aplicação pura, simples e direta de dispositivo legal, qual seja o artigo 28, parágrafo 5º do CDC. A rediscussão de matéria de direito e teoria a serem aplicadas é plenamente admitida em recurso especial, mormente, porque o egrégio TJRJ negou a aplicação ao referido dispositivo, exigindo suposto requisito inadmissível ao presente caso, já que o referido dispositivo e teoria menor não exigem desvio de finalidade ou confusão patrimonial para desconsideração da personalidade jurídica em dívida de natureza consumerista. Neste sentido, veja a literalidade do referido
dispositivo. Legal. E aí eu vou colocar aqui para vocês depois citarem, né? Citar o dispositivo. Beleza. E também colocar assim, e ratificando este entendimento, consolidou-se a seguinte jurisprudência. E aí, se vocês puderem citar ementa, julgado, né, de jurisprudência, acho que fica melhor aí. Bom, pessoal, fizemos aqui a nossa fundamentação, né? E aí podemos continuar. Diante do exposto, né? Diante do exposto, não, vamos deixar para os pedidos, diante do exposto. Assim, é patente a necessidade de reforma da decisão agravada para fins de processamento do recurso especial e, ao final, seu provimento para fins de manter a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para responsabilização pessoal dos sócios, todos, ora, agravados. Pessoal, então fizemos aqui a fundamentação, claro que de forma bastante concisa, né? Mas suficiente aí. O que eu vou pedir para vocês é que depois, com o tempo, né, vocês coloquem aqui os dispositivos legais violados, né? E também citem uma jurisprudência, pesquisem uma jurisprudência a respeito desse caso aqui. E a gente pode terminar o nosso recurso, né? Com o item 3 aí dos pedidos finais. Então vamos lá. Diante do exposto, é o presente agravo contra a decisão denegatória para requerer, seja ele recebido e processado, e, ao final, provido para fins de... Vamos pegar aqui em cima, ó. Para fins de processamento do recurso especial e, ao final, seu provimento para fins de novo, não, para manter, né? Para manter a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica como medida de direito. Gente, esse agravo aqui, ele não tem que indicar peças, né? Por quê? Porque ele não é um agravo de instrumento, ele é só um agravo contra decisão denegatória. Então, não precisa indicar peça, não precisa juntar cópia de peça, porque, na verdade, ele é nos próprios autos. Né? Esse agravo aqui, ele é nos próprios autos. Tanto é que lá no CPC de 73, ele era chamado de agravo nos próprios autos. Né? A lei falava dessa forma, agravo nos próprios autos. Hoje a gente não usa muito essa nomenclatura, né? Fala agravo contra decisão denegatória, ou usa até o dispositivo legal que ele é baseado, né? O artigo do 1042, né? Mas, como ele é ainda nos próprios autos, apesar de a gente não usar essa nomenclatura, a gente não precisa indicar quais são as peças cabíveis aqui, né? E aí, para a gente terminar, normalmente em recurso, em razões ou minuta, a gente não coloca aquele termos em que, pede, espera, deferimento, normalmente não tem. Então a gente vai direto, Rio de Janeiro, RJ, para Brasília, Distrito Federal. A data a gente não tem,
né? E aí a gente termina, né, com aquele padrão aí, né? Advogado ou advogada, OAB, tracinho, que a gente não tem unidade federativa, a gente não tem o número aí, né? Normalmente, tudo isso aqui é centralizado, a gente centraliza tudo isso aqui. E finalizamos a minuta do nosso agravo, né? Finalizamos a minuta do nosso agravo. Então, veja que esse agravo, com todos os recursos, né? Ele tem duas petições, né? Ele tem a petição de interposição, que é essa aqui, né? Essa aqui é a petição de interposição, essa é a primeira parte, né? Que a gente está interpondo esse agravo, né? Vou até colocar aqui os outros nomes, né? Desse agravo aqui. Agravo contra a decisão denegatória de segmento de recurso especial, mas a gente pode chamar também de agravo nos próprios autos. Ele tinha esse nome no CPC de 73, né? Ou então, a gente pode chamar simplesmente de agravo, né? Agravo do artigo 1042 do CPC. Esses são os nomes aí. Mas o nome hoje, né, mais técnico, é esse agravo contra a decisão denegatória de recurso especial. Vou até deixar em negrito. Mas fizemos aqui a nossa interposição, né? Aí fizemos a quebra de página, porque tem que indicar que existem as razões também, né? Tem a quebra de página. E aí fizemos fizemos a outra petição, né? Que é a petição de minuta, que é a minuta de agravo contra a decisão denegatória de recurso especial. A minuta, ela é endereçada para o próprio órgão que tem a atribuição, a competência de julgar o recurso especial, que é o STJ, e a gente coloca, né, Polenda Turma, douta Subprocuradoria da República e ínclito julgadores, né? E aí fizemos, então, né, o resumo da decisão, né, o resumo aqui da decisão, e a fundamentação. Claro que a fundamentação precisa ser aprofundada, citando o dispositivo, né, que é o 28, parágrafo 5º, né, e tal. Se fosse recurso especial, a gente teria que trabalhar com outros condicionantes, outros requisitos, outros pressupostos recursais, né, como, de fato, o pré-questionamento, né, o pré-questionamento, isso a gente teria que trabalhar, mas como a questão da OAB não disse que o motivo do indeferimento do recurso especial foi pré-questionamento, a gente pode pressupor que ele foi, né, pré-questionado, o 28, parágrafo 5º. E também, se fosse recurso especial, a gente teria que trabalhar também com a ideia, né, de relevância da questão ou repercussão federal, né? Porém, como a questão da OAB também falou, e na verdade em 2015 nem tinha, né, essa ideia de relevância da questão federal, isso foi acrescentado em 2022, né, no código, não tem por que a gente trabalhar aqui no agravo também essa questão, né? Então veja que se fosse um recurso especial que a gente estivesse fazendo, seria bem mais complexo a sua feitura, a sua elaboração. Mas aqui, como é só um agravo contra a decisão denegatória do recurso especial, ele é mais conciso, ele é mais restrito, porque a gente só vai impugnar, de fato, aquilo que foi argumentado na decisão denegatória para fins de denegar segmento. A gente não precisa trabalhar todos os pressupostos recursais, né, do recurso especial, que é bem mais complexo, bem mais completo de se fazer. Então, esse recurso aqui, do agravo contra a decisão denegatória, ele é um recurso relativamente mais simples, não estou dizendo que ele seja simples, né? Mas ele é mais simples do que se fosse o próprio recurso especial. Gente, eu vou salvar, né, essa peça aqui, deixa eu até colocar aqui, deixa eu até salvar, e vou encaminhar para vocês depois no WhatsApp. Também vou pegar o vídeo dessa aula gravada e vou disponibilizar no YouTube. Né? E por conta disso, eu vou encerrar a gravação agora, né, para a aula do YouTube também não ficar muito longa, para o vídeo não ficar muito longo, agradecendo a presença e paciência de vocês, mas a gente continua aqui, né, batendo um papo, vendo que tem a Aline, a Rosângela, o Gustavo, o Cleiton, né, o Leozito, para a gente sanar as dúvidas aí.